Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, 19 horas e 14 minutos. De novo aqui com vocês para comentar essa semana de altos e baixos, de golpes, do golpe ao golpe, como a gente vai apresentar aqui. É impressionante o grau de tensão, ao mesmo tempo o grau de bufônico e circense que a gente viveu ao longo dessa semana, ao mesmo tempo marcado por dimensões impressionantes. A gente vai tentar aqui discutir, e o Diário da Crise de hoje tem como tema, né, do golpe ao golpe, e eu vou ler aqui rapidamente o que está escrito no vídeo, que é: o golpe anunciado de 7 de setembro, a administração dos medos, os militares não bancaram e os PMs não apareceram. Quem apareceu foi o despachante do golpe, que interessa o andar de cima, a ponte para o futuro. Seguimos no desmanche e a guerra de todos contra todos continua. Né? Antes da gente focar nesse tema, eu vou dar um pouco aqui boa noite ao pessoal que está chegando. O Enoque, direto de Recife, o Leimar, lá de Campina Grande, sempre com a gente. O Vladimir também, manda um abraço para o Bicalho. Reclamaram, disseram que o Bicalho tem que aparecer, ele disse que não vai aparecer hoje não. O Lu de Balneário Camboriú, o Ivan Paixão está aí também na expectativa desse programa. O Edivaldo, dá boa noite para todos. A Débora aqui relembra o último Diário da Crise da Jaqueline, 7-1 para a Jaqueline. Eu tentei fazer pergunta, pessoal. Eu quase não consegui. Mas foi bom que a Jaqueline apresentou elementos e realmente eu vou comentar sobre isso. Ela cravou na ideia de que as PMs não teriam toda essa articulação com o bolsonarismo, a despeito deles terem uma ideologia bolsonarista. Tá? O Vicente aqui de Santarém diz que está 31 graus lá. A Débora aqui de Botafogo, do Rio de Janeiro. A Jaqueline está dizendo: aparece, Bicalho. A Agra também de Campina Grande. O Rafael que esteve com a gente aqui na discussão sobre religiões. É interessante, eu vou voltar nesse ponto. Como muito do que o Rafael falou aqui estava no Diário do Bolsonaro na Avenida Paulista. Depois eu volto nessa discussão. O Daniel, lá de Maceió, está sempre aqui com a gente. Então, assim, pessoal, o Cláudio de Sergipe, a gente já está... Volta Redonda, e vocês estão na expectativa danada, então vamos começar, né? O grande Alexandre, abraço, Alexandre. Vamos começar, pessoal. E aí eu vou, ao longo aqui da minha fala, eu vou parando, respondendo questões, perguntas, levantando alguns pontos. O Bicalho falou que não vai aparecer, tá, pessoal? Hoje, falei que ele tinha que aparecer, mas ele falou que não vai nem para fazer comentários. Agora, observe bem que alguns dos eventos que aconteceram nessa semana, né? Primeira coisa, né? A gente está quase há uma semana atrás, 2 semanas, com o golpe do 7 de setembro. Né? Aqui eu queria começar por essa discussão que eu acho fundamental, e acho que a Jaqueline Muniz trouxe algumas questões importantes na última sexta-feira, no último diário, tá? Mas eu também queria reforçar isso, que é o seguinte: a lógica atualmente do Bolsonaro, mas não só, também dos militares da cena política, é fazer política balançando as armas. Isso significa fazer política com medo. Esse é o primeiro ponto fundamental. Isso está acontecendo no caso dessa conexão entre bolsonarismo e os militares na política desde o Twitter do Vilas Boas, que ameaçou o Supremo com o Twitter. Né? E basta lembrar, porque as pessoas esquecem, tem memória curta. O Mourão, né, é o primeiro general da ativa desde a redemocratização que falou em intervenção militar em novembro de 2017. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. E por quê? Porque eles estão jogando o tempo inteiro com o medo. Eles estão fazendo política com medo, balançando as armas, né? Criando, é impressionante, e também criando fatos não verossímeis. Né? E é evidente, pessoal, aquilo que a gente falou aqui o tempo inteiro. Né? Não é trivial um golpe. E por que dar golpe se os militares e o Bolsonaro estão no poder hoje? Hoje.
O Bolsonaro e os militares, eles estão no poder hoje. Ah, Eduardo, eles vão se manter? É outra coisa. Mas eles estão no poder hoje. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é o seguinte, e mais, não se faz golpe anunciado. Né? Em algumas falas, até antes que eu realizei até antes do 7 de setembro, para você dar um golpe, pessoal, no sentido do de 64, o golpe de 64 só foi possível porque tinha uma enorme correlação de forças favorável ao golpe. Toda a grande imprensa, todos os jornalões estavam favoráveis ao golpe. Basta ver os editoriais depois do golpe de 64. O comunismo foi vencido. Mais ainda, como o Dreyfus já ressaltou há muito tempo no seu livro claro sobre a discussão do golpe, que é um dos melhores sobre a questão do golpe de 64, que ele vai chamar do golpe empresarial militar. É empresarial. Os empresários estavam dentro do golpe. Praticamente a única empresa que se ferrou foi o pessoal da Pané. Para quem não sabe, era uma empresa de aviação que os militares bloquearam e o pessoal quebrou. Mas todo mundo estava dentro. Mais ainda, no contexto de guerra fria e que os militares apoiaram completamente o golpe. Então, existiu uma correlação de forças muito marcante. E mais ainda, né, pessoal? Com um aparato militar, sim, naquele momento, militares, que já estavam nessa, vamos dizer assim, com uma estratégia nacional, que já estavam nesse tipo de estrutura desde os anos 30, com capacidade organizativa, com a questão de um projeto nacional, né? Isso, a gente está vivendo um momento muito diferente hoje. Então, vamos lá para definir isso. Então, a questão toda da preocupação era, e acho que agora ficou claro. O que é que ficou claro? Primeiro ponto, que os militares brasileiros hoje não embarcam num golpe comandado pelo Bolsonaro. Hoje. Acho que, inclusive, e aí a gente conversando no Bicalho, e ele não vai aparecer hoje, mas o teatro, é isso, Eduardo, teatro de operações. Acho que era o termo. Eduardo, obrigado, Eduardo Toledo. Era o termo que eu estava aqui e estava fugindo da cabeça. No teatro de operações, né, hoje, os militares têm uma baixa capacidade organizativa. Eles realmente acharam que, se eles chegassem ao poder pela via eleitoral e assumissem os cargos, eles teriam capacidade gerencial de transformar o país. Uma mistura de gerencialismo com lavajatismo. Né? Então, eles realmente acreditaram nesse processo e alguns ainda permanecem achando que o problema foi a própria pandemia. Né? Assim, a terceira via recolocou o debate, depois eu volto nesse ponto, se a crise de 7 de setembro recolocou a terceira via no centro do debate na direita. Na verdade, vamos parar e a gente vai observar que a própria terceira via, né, e vou voltar a discutir isso mais para frente, a alternativa terceira via ela não sai do debate. E a terceira via é a expressão da ponte para o futuro. Eu estou tirando aqui o Ciro Gomes dentro do chamado terceira via. O que eu estou chamando de terceira via aqui tem que classificar o que é a terceira via. A terceira via aqui eu estou falando quem é o pessoal com um projeto econômico político, né, de centro-direita, com não intervenção estatal, com a manutenção da ponte para o futuro. Do capital, né? Não do Brasil. Como o Bicalho costuma alertar muito bem eu aqui, o desmanche. Mas é um projeto deles. Qual é o projeto? A ponte para o futuro. Essa terceira via, porque senão fica uma discussão entre, de um lado, Bolsonaro e de outro, Lula, sem olhar os aspectos fundamentais da nossa crise e nossa situação. Então, guarda aí a terceira via, depois eu volto nesse ponto. Vamos voltar para o 7 de setembro, né? O 7 de setembro causou, se você olha na grande imprensa, na imprensa de esquerda, parecia que o golpe estava dado. Né? Parecia que ia ter uma articulação ou de militares, ou ia ter um quebra-quebra, e aí depois ia ter um quebra-quebra forçado. O que está ficando claro hoje, e depois a gente vai voltar nesse ponto, a própria carta feita pelo Temer, assinada pelo Bolsonaro, né, que significou o seguinte: os militares hoje não entrarão num golpe clássico. E mais, pessoal, porque uma parte percebeu que não consegue comandar completamente o Bolsonaro. Aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, militares e o próprio Bolsonaro tem mudanças no que diz respeito à questão de forma, mas não de conteúdo.
os militares voltaram à cena política, alguns vão chamar isso do partido militar, né? A Ana Pinido, o coronel Marcelo, o Pierre Leiner também faz essa discussão do partido militar, né? Eles voltaram à cena política e eles querem permanecer na cena política e eles vão lutar para encargos, se vão ter voto ou não é outra coisa, mas eles não voltarão facilmente para os quartéis, né? Agora, eles, nesse momento, não há nenhum sinal que eles topariam entrar numa aventura, né, golpista clássica que o Bolsonaro sempre sonhou a vida inteira. Esse que é o ponto. Se dependesse do Bolsonaro individualmente, ele até fala isso o tempo inteiro, né? Mas ele percebeu, e outra coisa aqui que a Jaqueline também no último programa deixou, como disse aqui, 7-1, a capacidade de articulação de um movimento desse com as PMs que são estruturadas estadualmente mostrou-se, evidentemente, muito frágil. É claro, pessoal, que aqui é outro ponto que a gente está ressaltando o tempo inteiro. As forças policiais, polícia militar, exército, elas são ideologicamente alinhadas com o bolsonarismo. É evidente. Agora, é muito diferente ser aliado ideologicamente e com os custos operacionais, pessoais, individuais, de dar um golpe. Ou de tentar um golpe. Né? É isso que a gente está falando. As pessoas falam de uma forma assim, o golpe, a revolução. Pessoal, né? Os processos sociais não são simples nem triviais, e as pessoas, quando entram nesse tipo de coisa, elas estão arriscando a vida, elas estão arriscando a história e trajetória. E eu não vejo nesse momento, né? Alguns sim até, porque é interessante isso, alguns bolsonaristas são raiz, se bobear, são mais raiz do que o próprio Bolsonaro, né? Eu vou voltar depois desse ponto. E o que o 7 de setembro mostrou? Né? O 7 de setembro mostrou, né, que... Vamos lá, eu vou colocar o 7 de setembro e o pós-7 de setembro, tá? O que o 7 de setembro mostrou, na minha leitura? Até aquele momento que o Bolsonaro jogou uma cartada. O Bolsonaro se sentiu acuado, sobretudo com os inquéritos da fake news do STF, né? O Bolsonaro achou que poderia chegar na família nele, né? Aos inquéritos da fake news comandado pelo Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro quis dar uma cartada. Com a cartada dele, eu vou mobilizar gente, colocar muita gente na rua, né? Para dizer que eu tenho força. Né? Aí você vai dizer assim, Eduardo, você acha que o Bolsonaro, no 7 de setembro, saiu vitorioso ou saiu derrotado? Porque quase sempre essas foram as análises realizadas, tá? O Bolsonaro ou foi derrotado porque não mobilizou tanta gente, ou saiu vitorioso porque colocou gente para mobilizar. Né? Então, assim, eu acho que tem um problema aqui que as pessoas, e os analistas também, né, estão fazendo análises do tempo presente ou com voluntarismo impressionante, porque não aguentam mais a situação de pandemia, de Bolsonaro, da incerteza do processo. Então, vão muito mais no desejo, na vontade, do que na análise. E aí é importante a gente separar o que é análise e o que são as estratégias políticas. São duas coisas completamente diferentes, mas que se articulam. Porque muitas vezes você tem uma estratégia política, uma forma de ação, mas é levada por um tipo de análise do momento, né, que completamente desgarrada da realidade, muito mais a partir dos seus desejos e vontades. Né? Então, eu percebo que tem uma mistura de uma lógica, né, ou que a ideia do impeachment vai acontecer amanhã, tá? Como se o Bolsonaro fosse o mal maior de tudo. E eu vou repetir essa frase aqui e depois eu vou voltar nesse ponto. Que é a hipótese que a gente trabalha, que a gente tem feito aqui, até ser chato e repetitivo, né, Bicário? O Bolsonaro não é a causa dessa crise. Né? O Bolsonaro e os militares são os ventos oportunistas que ampliaram o redemoinho onde o Brasil se encontra.
Na verdade, o Bolsonaro é uma infecção oportunista que se hospedou em um corpo doente. Eu vou reforçar isso aqui. E a principal causa desse corpo doente tem a ver com as estratégias da burguesia brasileira escravocrata, né? Do jeitão, nos termos de Chico de Oliveira, antirreformista social, e que pretende adotar um padrão de exploração, né? Que é buscando como foco, como estrutura, o máximo da exploração, né? E que, no caso brasileiro, historicamente, é um modo de produção escravocrata, em que você tem o quê? As pessoas sendo, os homens e mulheres escravizadas sendo transformados em objetos e mercadorias no seu sentido pleno, né? E esse grau maior de exploração, e mesmo com o fim da escravidão na velha república, mantém-se uma exploração profunda, que isso é reduzido relativamente, mas ainda uma enorme exploração pós-30, e esses setores dominantes da grande burguesia, com a ponte para o futuro, é um regresso ao passado de extrema exploração, né? Eu estou ressaltando isso porque se a ponte para o futuro do capital é um regresso ao passado, e não por acaso que algumas dimensões se coadunam e se conectam com o bolsonarismo. Só que é um regresso de valores morais. O que essa burguesia quer é um regresso extremo da exploração, né? Então, a ponte para o futuro é central nessa história. Guardem isso, eu vou voltar na ponte para o futuro, porque não é por acaso, né, que o Temer aparece nessa história. É meio surreal, é meio dantesco, é meio tragicomédia, mas na verdade é um grande circo, né? É um grande circo, e eu vou voltar depois nesse ponto. E acho que o 7 de setembro mostrou. E aí eu vou fazer algumas provocações aqui de algumas análises de pessoas que eu respeito muito e gosto, mas acho que, por exemplo, algumas outras análises partiram de um idealismo para entender o processo atual, como se a gente já estivesse vivendo, comparando o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, com o fascismo italiano clássico. Isso é também idealismo, porque você tem que olhar em conta o que é o fascismo brasileiro, o que é a formação social brasileira, quais são as formas de dominação e as formas do seu processo histórico, né? Então, é evidente que também você não pode menosprezar, né, em termos de segmentos que têm armas. Dizer assim, não, tem um elemento intrínseco importante nesse processo. Pessoas que têm armas, né, armas, como PM e Forças Armadas, sempre é um risco, é sempre forma de violência. Agora, o que fica claro é que a capacidade organizativa de implementar um golpe, de fazer uma revolução que o Bolsonaro gostaria, como ele já disse em vários vídeos, né, isso não há possibilidade nesse cenário atual, né, nesse momento atual. Então, por outro lado, uma parte o tempo inteiro a grande imprensa falando do golpe, também uma parte da imprensa da esquerda falando do golpe, do golpe, do golpe. Isso vai criando, né, um elemento de paralisia e de medo de pensar nos processos. Então, uma parte da esquerda, né, inclusive ficou com medo de ir para a rua, né, porque achou que não era o momento, que não dava. Uma outra parte achou que tinha que para defender contra o golpe, né? Então você cria uma sensação de medo constante o tempo inteiro como estratégia política, né? Como estratégia política. E mais, isso é o bolsonarismo, mas isso também são os militares. Os militares estão balançando as armas o tempo inteiro para mostrar força, como eles estão no poder, para criar medo do outro lado. Não dá, como a gente já falou aqui, para os governadores, como fizeram, até ex-presidentes, indo perguntar aos militares, né, se eles iam dar golpe ou apoiariam um golpe do Bolsonaro. Isso é tutela militar. E posso falar mais? Eu acho que parte dos militares também não gostaram da que o Bolsonaro assinou aquela carta. Por quê? Porque a assinatura que o Bolsonaro deu na carta escrita pelo Temer expressa uma coisa. O que é que expressa?
a minha percepção. Minha hipótese aqui, tá? O meu cenário, minha leitura. Que o Bolsonaro sentiu que não ia ter apoio dos militares para implementar algum tipo de golpe. E aí, se isso fica visível, mostra que os militares não vão dar um golpe. E os militares perdem o instrumento político de força de criar o medo nos oponentes. Entendam? Né? Entendam isso. Então, tem uma administração do medo, que é fundamental. A Eduardo, como o Bicalho também já alertou aqui quando já teve aqui quando ele resolve aparecer, né? Porque ele fica aí aqui no back-office, ele fala, quando ele resolve aparecer, não é também para menosprezar e dizer assim, olha, o pessoal que tem armas não é para você achar que é só fanfarra e que o pessoal não faz nada. Não. Quem tem a arma tem um poder de violência significativo. Mas, ao mesmo tempo, criar um medo que paralisa é enorme. A gente vive no contexto de pandemia, a gente vive nesse movimento de profunda instabilidade o tempo inteiro, desde 2016, pessoal. Então, as pessoas, quando você cria e balança o barco para gerar mais estabilidade, é um instrumento hoje político, é um instrumento de força para gerar paralisia. Então, primeiro ponto, administrar os medos, porque a extrema-direita utiliza do instrumento, né, para criar medo, para ter seus efeitos políticos. Então, primeiro ponto. Tá? E aí, reforçando o que eu falei, eu acho que teve muitas leituras, ou de um idealismo grande, trazer as categorias do fascismo italiano direto, né, para pensar o que foi o movimento brasileiro do fascismo. É evidente, pessoal, que nós temos segmentos ultraconservadores, como o Demian teve aqui, é evidente que existe no mundo hoje um fascismo do século XXI, e por isso foi muito boa, depois vocês voltem no Diário da Crise aqui no Demian, o fascismo do século XXI é diferente do fascismo anterior, tem características específicas. E mais ainda, tem que ser levado qual é a característica do fascismo do século XXI no Brasil. Né? Acho que essas dimensões são fundamentais, e é como a gente já comentou, que é evidente que as forças policiais que têm armas hoje pensam como o Bolsonaro pensa. Né? Porra, acabei de receber até um convite de comer uma carne de sol lá na Paraíba, tá, pessoal? Aí o pessoal tira minha concentração de falar, mas eu vou voltar ao tema, tá? Obrigado, Jeco. Eu vou aparecer aí sim. Pode deixar, na beira da praia ainda. Pode deixar aí, tá vendo? Aí isso tira minha concentração, mas vamos lá, a gente volta. Então, qual é o ponto que eu acho fundamental? Né? É essa coisa de balançar o barco o tempo inteiro, e é mais ainda. Eu me lembro no próprio dia 8, caramba, eu li vários artigos e cada um ia para um lado. Assim, eu falei, caramba! Assim, uma dificuldade assim. E os dois extremos operando numa coisa quase bipolar. Era de um lado o impeachment do Bolsonaro amanhã, e do outro lado o fascismo, o golpe já está em curso. Depois do 7 de setembro. E colocaram no 7 de setembro um peso gigantesco, né, como um corte fundamental nas mudanças. Né? Eu realmente, olhando os eventos da semana, e observe que quase sempre eu espero um pouco dar uma decantada nos grandes eventos, esperar uns 2, 3 dias para a poeira sentar e, ao mesmo tempo, o que é que vai desdobrando. Porque sempre tem movimentos de idas e vindas de refluxo nesse processo. Para dar uma sentada, para tentar identificar, né, quais são os elementos fundamentais do que a gente está vendo. Então, assim, o Bolsonaro esperava mobilizar muito mais gente, né? Mas mostrou que existe um bolsonarismo enquanto fenômeno social, aquilo que a gente já falava bem aqui. Débora, esse é o texto do Vladimir mesmo, que eu respeito muito, mas eu tenho esse texto tem uma visão diferente da interpretação que ele deu. Eu acho que tem elementos interessantes do texto, mas eu não acho que o golpe já... É mais do que isso. Eu não acho que o golpe é de 7 de setembro. Nós ainda vivemos no golpe de 2016. Esse é que é o meu ponto. O que eu vou ressaltar aqui para vocês, o Temer não apareceu para evitar o golpe do Bolsonaro.
o Temer apareceu para manter o golpe de 2016, que tem como eixo a ponte para o futuro do capital. Acho que esse é o que é o ponto fundamental. Eu acho que as pessoas estão olhando o tempo inteiro para o palhaço, em vez de olhar para o conjunto do circo e para ver quem manda no circo, quem é o dono do circo. Né? Acho que isso é um elemento fundamental dessa história. Né? Você nunca antes na história, você passou o que você passou no Congresso com a profunda desestruturação do Estado brasileiro, privatizações e profundas reformas desde 2016. Se você junta o governo Temer-Bolsonaro, a ponte para o futuro tem sido extremamente exitosa. Né? De 2017, até um texto que eu estou escrevendo sobre discussão de petróleo, entre 2017 até agora, até 2020, sabe quanto a Petrobras já recebeu em termos de bilhões com venda de ativos? 105 bilhões de ativos que já foram vendidos. Né? Ativos, inclusive, né? É impressionante isso. Eu acho que. Deixa eu ver se eu coloco. Eu não estava pensando nisso, mas se eu coloco dados aqui, um dado para vocês aqui, vou compartilhar rapidinho, né? De 2 ativos aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Só para vocês terem ideia. Vamos lá. Isso aqui é de um artigo que eu estou fazendo, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar visível. Tá? A NTS, que é a nova transportadora do Nordeste, é, na verdade, uma empresa que aluga os dutos hoje, privada, que foi privatizado, que aluga os dutos para a Petrobras, tá? Passar gás. A TAG também. Né? Sabe qual foi a rentabilidade da NTS em 2019? 84%. A margem EBITDA, que é outro indicador de rentabilidade, 81%. 2020, a mesma coisa, mais ainda, 100%. É a segunda empresa mais rentável do Brasil, né, de capital aberto, sendo que é muito mais alto que a rentabilidade da Petrobras. Tá? Por que eu estou falando isso? Qual foi a justificativa da Petrobras para a venda de ativos? Que os ativos eram pouco rentáveis, né? Pouco rentáveis. 2. E por isso eu ia vender esse ativo para pagar dívida ou para novos investimentos no pré-sal. A taxa de financiamento da Petrobras, pessoal, é 6% ao ano. Se eu tenho uma empresa que rende 80%, qual o sentido de eu vender para pagar dívida? E qual o sentido de eu vender essa empresa para taxa de retorno em novos projetos do pré-sal? Que também rende menos do que isso. Né? Então, o que acontece? A gente está falando, ao todo, 105 bilhões vendidos nesse processo. Né? Então, o que acontece? Aqui até o Norberto levantando aqui. Grande abraço, Norberto. Anteriormente, uma das questões da Ponte para o Futuro era que nas urnas ela não ganhava. Foi preciso embarcar na aventura do bolsonarismo autoritário para assegurar sua continuidade. E é isso, Norberto. Na verdade, o que acontece? A Ponte para o Futuro, né? E aí só o complemento que o Norberto faz, e agora mantê-lo como projeto parece demandar que o Bolsonaro seja domado na ausência da terceira via. Porque aqui acho que é o ponto fundamental e que é o eixo que a gente está discutindo aqui, que é o seguinte. Né? O que unifica, né, o Guedes Bolsonaro, o Temer, o Lira, a grande burguesia brasileira, a média burguesia brasileira, a Fiesp, a Febraban, os economistas liberais despachantes hoje? A ponte para o futuro. A ponte para o futuro. Né? Hoje,
o elo de ligação desses vários segmentos da sociedade e a ponte para o futuro. Que, mesmo que seja torto, porque, por exemplo, o pessoal bolsonarista é o liberalismo, a liberdade, a não intervenção estatal. Intervenção estatal é coisa de comunista. Você acha que a grande burguesia brasileira acha que intervenção estatal é coisa de comunista? Não. Ele está preocupado com a questão fiscal. A Faria Lima, então, com a questão fiscal, e aqui é outro ponto que depois eu vou trazer o Norberto também para discutir isso de novo com a gente, que ele acabou de terminar um texto sobre a lucratividade, que vai sair em breve, um texto de discussão do Instituto de Economia, sobre a lucratividade dos bancos brasileiros. A gente vai trazer ele aqui para fazer essa discussão. Então, o que acontece? Esse pessoal que opera no mercado financeiro, eles compram e vendem títulos no mercado secundário usando como, né, expectativa a questão fiscal. E se isso muda, isso gera ganhos e perdas nesse segmento. Então, não por acaso, o tempo inteiro é fiscalismo, fiscalismo, fiscalismo. No momento de desemprego altíssimo, de economia patinando. Isso é que liga e que dá cola para esse pessoal. Né? E depois eu volto porque o tema apareceu. Tem a ver exatamente com isso. Né? Não por acaso, né? Não por acaso, o tema aparece como esse despachante. Né? É interessante isso, porque o Bolsonaro, na verdade, eu acho que, na minha avaliação, né, o Bolsonaro fez uma das suas maiores jogadas erradas em termos políticos assinando essa carta do Temer. E por quê? Porque o Bolsonaro, em certa medida, ele não saiu fragilizado daquela manifestação. Ele também não saiu tão por cima. Mas uma parte do Centrão, mais uma parte de outros segmentos, achou que ele exagerou, sobretudo no discurso que ele fez em São Paulo. Aqui é interessante, eu até comentei isso com o Rafael, que esteve aqui fazendo a discussão sobre a questão religiosa, como o Bolsonaro, naquele discurso, ele se empolga, mas ele começa citando, né, a Bíblia, mas é mais do que isso, se colocando como um enviado de Deus. Eu só saio vivo ou morto. Então, ali ele estava se colocando novamente com uma estratégia central que ele utilizou o tempo inteiro. Eu só saio morto, eu não vou desistir. E ali ele atacou Alexandre de Moraes. Ali ele disse que não ia cumprir as regras. Né? Observe bem isso. Disse que não ia cumprir as regras. E, nesse sentido, ele se empolgou, como diz ele, né? Viu tanta gente, se empolgou e falou, achou que dava para falar o que dava para falar. Né? E resolveu ir para cima. Para, inclusive, deixar os segmentos bolsonaristas ativos. Por quê, pessoal? E aí eu volto para a frase que eu falei anteriormente. O Bolsonaro só é germinado numa profunda crise institucional brasileira. Uma crise que começa em 16, né? Uma crise... Eu já até botei, Bicalho, eu já botei a fala do Norberto, é que você deu uma saidinha. As duas. O que acontece? Né? O Bolsonaro não é só pela facada, pessoal. O Bolsonaro, você tem a crise do impeachment, né, que é a primeira crise das instituições ali, das instituições enquanto estrutura, como eu já falei aqui em vários momentos, o efeito da Lava Jato vai quebrando as estruturas institucionais, porque a Lava Jato balançava o barco o tempo inteiro, ou seja, o instrumento de poder era gerar insegurança, então você tinha que pressionar o tempo inteiro. Isso muda de patamar com o efeito Joesley, Temer, Aécio, porque ali a Lava Jato sai do controle de parte das elites. As elites achavam que controlava a Lava Jato. Né? O PMDB do Temer achou que ia parar a Lava Jato. Ali foi quando, gosto sempre de lembrar disso, quando parte da Folha de São Paulo, né, vai reclamar dizendo que a Lava Jato estava exagerando. Né? O Marcos Lisboa escreve um artigo dizendo que a Lava Jato estava passando dos limites. Quem quiser pode consultar aí no Google, Folha, Marcos Lisboa, Lava Jato. Fazendo a crítica profunda, porque diz que a Lava Jato estava atrapalhando as reformas. E naquele momento era a votação da reforma previdenciária.
que realmente parou de ser votada por causa dos efeitos da Lava Jato. Ou seja, pessoal, para a classe média, sobretudo para a grande burguesia, mais ainda para os despachantes economistas de mercado, a questão nunca foi a corrupção. A questão sempre foi o quê? A lógica do modelo econômico. E mais do que isso, sempre foi o quê? Reduzir o papel do Estado, aumentar o grau de exploração, né? Criar um novo padrão de acumulação brasileiro. Sempre foi destruir a Constituição de 88 e as capacidades governamentais construídas ao longo dos anos 30 até os anos 80. Né? Ou seja, e observe bem, muda de patamar a crise aí, para o segundo patamar. Aí as instituições vão para o espaço. O sistema político implode por dentro. Aí a ideia do salvador da pátria ganha força. O Bolsonaro ali vai para 10%, 12% e fica. E muita gente falava. Eu lembro a época, assim, eu era considerado, hein, cara? Eu era o maluco da história. A gente era os doidões, assim, porque achava que estava chutando. Não, não é chute, pessoal. A gente está acompanhando o mecanismo há bastante tempo. E quando você implode por dentro, implodiu e levou o PMDB. E o Temer também. Né? Só que o Temer permanece, porque a questão toda não era a corrupção. A questão toda era o que naquele momento? Implementar a ponte para o futuro. E por que a ponte para o futuro? Eu já apresentei esses gráficos aqui várias vezes. Porque as taxas de lucro das grandes empresas estavam caindo desde 2011. E a ponte para o futuro é uma estratégia fundamental para a mega burguesia brasileira. Não é para pequena. Para pequena ela se ferra, mas ela vai nessa onda. Mas para a grande e mega burguesia, recuperou fortemente as taxas de lucro. Como, inclusive, na pandemia, continuou tendo lucro elevado, quer seja dos bancos. Alguém postou aqui, na lista dos novos bilionários do mundo, aumentou a quantidade de brasileiros que operam no território nacional. Né? Então, é uma configuração em que, hoje, nos termos de Chico de Oliveira, essa grande burguesia vai usar do jeitão, de qualquer forma, de qualquer maneira, para continuar no projeto de ponte para o futuro, que é um projeto de desmanche do Estado, de desmanche da relação entre público e privado, de desmanche da relação entre capital e trabalho, sendo coordenada a partir do Estado. Né? Então, observe que, não por acaso, o que é que o Lira fez quando o Bolsonaro foi? O discurso do Lira foi um discurso apaziguador. Porque o Lira é uma representação central hoje dos interesses de boa parte da grande burguesia e mega burguesia no Congresso Nacional. Também Google, dê uma olhada, eleição do Lira para o Congresso, Fiesp, Febraban, empresários e Folha de São Paulo. Vocês vão achar. A matéria mostrando que os empresários preferir o Lira. E por quê? Porque o Lira ia levar adiante as reformas. Que reformas são essas? A ponte para o futuro. Né? E mais ainda, levando de forma, inclusive, inconstitucional em muita coisa, mas o STF passando a mão na cabeça. A Eletrobras, pessoal, foi privatizada em regime de urgência, né? Sem ter praticamente feito nenhuma audiência pública, sem nenhum debate. A boiada está passando durante o governo Bolsonaro. Aí vem os liberais dizer assim, não, ele não é um liberal. Ele privatizou 105 bilhões da Petrobras. Ele está em processo de privatização da Eletrobras de 60 bilhões. Ele vendeu ativos, ações do Banco do Brasil, do BNDES. Né? Se a gente olhar o que a gente está vendo desde 2016 e também com o governo Bolsonaro, já deve chegar próximo, ou até mais, de 200 bilhões de privatização. Né? O que se configura nessa situação, né, é o quê? Né? O rolo compressor do Congresso.
E não dá, e o pessoal fala, mas por que a esquerda não consegue? Pessoal, quando você adotou o regime de urgência por causa da pandemia, nem a capacidade de paralisar o que está sendo votado tem hoje. Acho que esse que é o ponto fundamental. Né? Não consegue parar. Qual foi a solução hoje? Aqui observe que tem alguns pontos de tensão. Né? Aí o pessoal achou, não, vai ter o impeachment amanhã. Vai começar o processo de impeachment. Pessoal, o que é que significa o processo de impeachment? No mínimo 6 meses, tudo parado no Congresso. Para a privatização da Eletrobras, para o processo que também é de modernização do setor, porque a privatização da Eletrobras ele está casado com a modernização do setor elétrico brasileiro, que interessa a ideia da financiarização, a ideia do mercado financeiro operando, da criação de derivativos do setor. Está tudo articulado. Vocês acham que essa grande burguesia ia querer fazer um impeachment agora no meio disso tudo? O que eles querem é o Bolsonaro sob controle. Agora, evidentemente, e aqui a gente já tinha falado sobre isso, o Bolsonaro ainda, né, tem um eleitorado significativo para chegar no primeiro turno, mas eu já tenho. Isso eu sempre falei, mas eu acho que essa carta que o Bolsonaro assinou, que é quase assim. Não foi bem isso que eu quis dizer, né? Não foi isso que eu quis dizer. Significa o quê? Ele pode perder apoio. E acho, e aqui o João mesmo comentar, o Walter Pomar também aponta nesse sentido, impeachment. Sim, é muito custoso para a burguesia brasileira no seu projeto de ponte para o futuro. Para o projeto de ponte para o futuro. Né? Então, o que acontece? Esse processo vai avançando de forma acelerada e essa burguesia acha que é melhor agora, não, vamos deixar o Bolsonaro sob controle. Agora, observe que esse movimento do Bolsonaro assinar essa carta gera, inclusive, o quê? Uma desestabilização na própria extrema-direita. Porque o bolsonarismo pode existir, inclusive, sem o Bolsonaro. Se você olhar os movimentos, e alguns desses movimentos hoje se sentiram completamente traídos pelo Bolsonaro. Porque ele, o quê? Na hora H, ele arregou. Na hora H, ele não teve coragem de fazer o enfrentamento. Na hora H, ele não teve coragem de encarar os processos. Isso, inclusive, tende a reduzir, né, o teto, o piso que o Bolsonaro tinha. Né? Agora, isso significa que isso desloca voto para onde? Não dá para saber. Acho, inclusive, difícil deslocar esse pessoal para a chamada terceira via. Né? Para a chamada terceira via, não. Para o Dória, não. Né? Tem um segmento da sociedade que é de extrema direita no Brasil. Ele é tão grande assim? Não. Né? Mas ele gira entre 10% e 15%. Né? Agora, a diferença é o custo de avançar nesse processo. Né? E aí é emblemático, aí eu queria trazer o Temer nessa história, né? Porque assim, você acha que quando a gente avança, já tem outro patamar, as coisas vão sair do fundo do poço, a gente, como diz o Bicalho comentou, né? A gente dá um giro de 360 graus. Né? Para quem não é bom na geometria, o giro de 360 graus é que você não saiu do lugar, você não deu giro nenhum. Né? Você ficou no mesmo lugar. Né? Então, por isso que a gente está chamando do golpe ao golpe. Porque, na verdade, o golpe do Bolsonaro se mostrou não efetivo. O Bolsonaro não tem condições de dar um golpe dentro do golpe. Isso é evidente hoje. Né? É evidente hoje. Por outro lado, nós ainda continuamos num golpe. Como assim, Eduardo? A gente não está vivendo estado de direito pleno? Né? Até o Rafael aqui comenta, Eduardo, o MBL já não seria uma espécie de bolsonarismo ser Bolsonaro? Acho que sim, Rafael, mas o MBL, assim, tem mais bolsonarismo raiz sem Bolsonaro. Por exemplo, alguém comentou aqui os caminhoneiros, independentes.
O MBL é uma mistura de um liberalismo conservador, tem uma dimensão mais liberal. Eles estão tentando voltar à arena porque eles entraram na onda do Bolsonaro e perceberam que era um problema. Tem uma coisa meio também de marxismo cultural. Tem, sim, conexões do MBL, do bolsonarismo, algumas dimensões dos militares brasileiros, né? Mas o MBL não entra tanto nessa onda do marxismo cultural. Eu, assim, pelo menos eu nunca vi eles falando isso, né? Eu só vi o Kim Kataguiri dizendo que o Marx está lutando a guerra, né? Marx já tinha morrido há muito tempo. Isso ele falou, mostra lá o videozinho, mas assim, ele se acha o sabido. Mas vamos lá. A questão toda que se coloca nesse momento é o seguinte: esse movimento do Bolsonaro, que me parece uma recuada, uma atrasada de bola errada, foi um gol contra. Foi um gol contra para a base dele. Então, eu acho que ele sai muito mais fragilizado porque agora ele não segurou a onda, como a gente estava falando, né, Bicário? Se ele segura a onda, qual é segurar a onda? Ele fala, não, vamos fazer o impeachment, vamos ver, tenta fazer. E deixa a base mobilizada. Né? Mas ele não teve peito para fazer isso, para manter a sua base mobilizada. Ao mesmo tempo, isso gera o quê? Uma desestruturação, né, da extrema-direita em qual caminho? Ou seja, você tem um pessoal de extrema-direita se movimentando sem ter nenhum tipo de liderança nesse processo. Então, isso é um problema. Outra questão, e por que parte dessa burguesia desembarcou do Bolsonaro? Aqui eu acho que é importante, pessoal. Observem que não dá para dizer, como a grande imprensa, que tinha um desembarque total do bolsonarismo. O manifesto da Fiesp demonstrou isso. Rolou questões internas. Claramente você consegue identificar o pessoal do BTG, o pessoal do Bradesco de um lado, o pessoal do Itaú do outro. Os Moreira Salles, que esses há muito tempo, né, fazem crítica ao Bolsonaro. Eles, junto com parte da Globo, com parte do mercado financeiro do Rio e com a parte menor do mercado financeiro de São Paulo. Tá? Se você olha em vários setores, até recentemente, está falando, não, pessoal, o Guedes avançou muito. Né? Foi Gerdau, não me lembro agora, dos 100 anos da Gerdau, também uma entrevista que, numa comemoração aqui de uma grande empresa do setor, que eu não me lembro agora, falando que teve avanços. Ou seja, o que unifica esse pessoal todo é a ponte para o futuro. Mas, você vai dizer assim, qual é o problema do Bolsonaro, pessoal? Primeiro, ponto, que a gente tem que deixar claro. O Bolsonaro sinalizou e ele precisaria mexer no próximo ano profundamente nos gastos públicos, que seria a PEC dos precatórios, que é o puxadinho para furar o teto, para aumentar a transferência de renda e para ter chance eleitoral. O que é que essa burguesia fez? Não. Gerdau, obrigado, Fabrício. Fabrício Fonseca aqui falou o Gerdau. É isso mesmo, Fabrício. Então, observe bem. Né? O que é que você teve nesse contexto? Né? E desestruturar a questão fiscal. Pessoal, a questão fiscal para esse pessoal hoje virou questão de vida ou morte. Né? Ou seja, o fiscalismo hoje virou uma religião. Virou uma religião, né, dos economistas despachantes do mercado financeiro, virou uma religião para os donos do poder, mas é uma religião que garante lucros enormes, né? Que garante uma reconfiguração da prestação de serviço público, que garante uma enorme redução do papel do Estado, que garante expectativas de títulos no mercado primário, sobretudo no mercado secundário de títulos de dívida pública e outros tipos de título. Esse é um elemento e que isso afeta a curva de juros de longo prazo, isso afeta o preço dos ativos financeiros, sobretudo o título da dívida pública. Isso é encaixe, isso é riqueza, né, de grandes bancos, isso é riqueza da classe média alta, isso é riqueza da burguesia brasileira. Né? E eles vão se degladiar para não mexer nisso. E mais ainda, as grandes empresas estão lucrando fortemente como? Reduzindo o custo da força de trabalho,
engolindo pequena e média empresa, né? E reduzindo tributos que pagam junto ao Estado brasileiro. Essa é a engenharia dessa história. Essa é a engenharia dessa história. Né? E esse é o que o pessoal está propondo. A questão toda que se coloca é o seguinte: como o Bolsonaro começa a se mostrar um candidato não viável para ganhar do Lula, né? O Bolsonaro passa a ser um problema para essa burguesia. Pessoal, essa burguesia não negociará, a minha leitura, nem com Lula, nem com Ciro, né? Qualquer candidato hoje que pregue a eliminação do teto dos gastos, um novo regime fiscal, tributação sobre lucros e dividendos, mudança na política de preço da Petrobras, esse candidato sofrerá forte ataque dessa burguesia, porque isso é paralisar a ponte para o futuro e reconfigurar uma outra relação entre o público e o privado do capitalismo, do padrão de acumulação brasileiro. É por isso que eu tenho dito aqui que, nesse momento histórico, a social-democracia, tupiniquim, não precisa nem ser a clássica dos anos 30, 40, ela virou revolucionária. Por quê? Porque essa burguesia irá resistir fortemente, tá, a um projeto de mudança e forma de intervenção do Estado. Né? Esses três eixos, a questão da preços, política de preço da Petrobras, política fiscal restritiva via teto dos gastos, via regime da regra de ouro, todo o arcabouço fiscal atual, né? E cobrar lucros e dividendos e aumentar as alíquotas e aumentar a alíquota sobre o capital, isso é uma resistência profunda e essa é a forma como a luta de classe se expressa hoje no Brasil. Né? Essa é a forma como se expressa no Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental que está em jogo. Alguém está até perguntando, mas e o Bolsonaro? Será que vai ser candidato? Né? Tem todo algumas hipóteses, até eu acho que o Manuel Domingos esteve lá no GGN e informou, comentou que o Bolsonaro não será candidato, porque, inclusive, hoje o Bolsonaro não é o candidato dos militares. Né? Essa é a hipótese ainda, né? A se pensar, a se observar, mas, assim, a questão toda é que dificilmente, na minha leitura, se você conseguirá criar uma candidatura de terceira via. As pessoas não entenderam ainda, acham que todo voto que sai do Bolsonaro vai para uma terceira via, não entendeu. O bolsonarismo, né, o voto do Bolsonaro, alguns, inclusive, vão direto para o Lula. Hoje menos, mas quando o Lula voltou, 5% do voto do Bolsonaro foi direto para o Lula. Né? Isso tem a ver com o quê? A gente já comentou isso aqui, mas isso tem a ver com o quê? Com uma forma de comunicação com a população. O Bolsonaro se vendia como alguém que ia mudar a ordem. E mais, com o auxílio emergencial, melhorou as condições de vida da população naquele período, de forma impressionante. Por isso que o Bolsonaro não caiu em popularidade. Como a gente já falou aqui, a população, os pobres brasileiros voltam de forma pragmática. Né? A questão toda que se coloca hoje é o seguinte: no meio dessa embrulhada inteira, dessa recuada de bola do Bolsonaro, me parece que o Bolsonaro perdeu, inclusive, capacidade de se tornar viável até para seguir na luta eleitoral. Né? Mas, ao mesmo tempo, o pessoal não quer seguir no impeachment porque tem que passar a boiada. Tem que passar privatização dos Correios, tem que passar a conclusão da privatização da Eletrobras, tem que passar a reforma administrativa. Ou seja, você quer mudar completamente essa relação entre o público e o privado, ou seja, adotar um novo padrão de acumulação para impedir que alguém no campo progressista tenha capacidade governamental de gerar
É como você está constitucionalizando o neoliberalismo no Brasil. Aquilo que o Chile fez lá, né, nos anos 80, o que a Colômbia fez nos anos 90, o Chile agora está refazendo isso. O que é que essa burguesia está fazendo? Constitucionalizando o neoliberalismo. Né? Constitucionalizando o neoliberalismo. O que significa dizer que, tá, essa constitucionalização desse neoliberalismo impede alternativas, impede mudanças. Né? Então, observe que esse tipo de mecanismo em curso, o Bolsonaro é uma peça, uma chave nessa história. Né? Ele não é a nossa grande questão, ele não é o nosso grande problema. E essa burguesia brasileira, se ela quisesse já tirar o Bolsonaro nesse momento, ela já tinha dado sinal para o Lira. E o Lira já tinha aberto o processo de impeachment. Então, não de uma forma planejada, na minha visão, mas o que a gente está vendo com a questão do Bolsonaro, a questão do golpe, a questão da administração do medo, isso serve muito mais como tira o foco do elemento fundamental e central hoje, do campo progressista. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que é reestruturar, reconstruir o Brasil, reconfigurar a questão da capacidade de intervenção estatal, reconfigurar a reforma trabalhista, refazer uma nova reforma trabalhista, né? Uma reforma tributária que coloque, aumente os impostos sobre a propriedade do capital, que é como o Rodrigo Uraí comentou aqui no programa que teve aqui com a gente, que é central, sobretudo, as alíquotas de impostos sobre os lucros dividendos. Isso é uma prática internacional, como o Rodrigo Uraí falou, que até o próprio governo Bolsonaro solicitou isso, não por causa do Guedes, porque isso veio da Receita. Para quem quiser, volta lá no programa, na discussão com o Rodrigo Uraí. Né? Então, observe o que a gente está vivendo nesse momento. Né? O Bolsonaro, observe, só que, por outro lado, há dificuldade de construir a terceira via. Por quê? Porque essa burguesia, essa classe média, por exemplo, dificilmente irá para o Ciro. O Ciro tem um projeto nacional. O Ciro tem uma dinâmica de intervenção pública, lucros e dividendos, investimento público, a questão acabar com o teto dos gastos. Desculpa, isso. Ainda tem a privatização do saneamento, que já foi feita. É uma quantidade enorme que foi feito. Privatização, marco regulatório, privatização do saneamento estadual e federal. A privatização está andando como nunca. Né? Andando como nunca. E o que acontece? Né? Por outro lado, aí qual é a questão toda que o Norberto levantou aqui? Qual candidato pregando privatização, né? Pregando redução do Estado, pregando a ponte para o futuro, vai ter voto no Brasil hoje, pessoal? Né? O Bolsonaro conseguiu o voto por uma conjuntura específica, mas a questão dele não era pregando a ponte para o futuro, ele estava numa guerra santa, estava na questão contra a corrupção. E essas variáveis, elas já não têm o mesmo efeito hoje. O problema da terceira via, ou de alguns que ficam dizendo que o problema é a polarização, desculpa, pessoal, o problema não é a polarização. A polarização existe no mundo, a polarização faz parte dos processos históricos, faz parte do processo. Né? O que acho fundamental entender, uma polarização ela não é construída, porque esse pessoal que fica dizendo, até liberal, o problema do Brasil é a polarização, é o mesmo jeito que os militares e extrema-direita diz que o problema marxista é cultural. Sabe por quê? Sabe que na cabeça de uma parte dos militares e da extrema-direita, olha, não existe luta de classes. O que existe é que a esquerda criou a luta de classes, faz você acreditar na luta de classes. Olha, não existe problema racial no Brasil. É um movimento que luta, né, contra a discriminação racial, que aumenta. Isso é a fala do Vilas Boas, tá? É que aumenta a discriminação racial. Né? Isso
a extrema-direita parte da ideia que o marxismo cultural forja, cria uma luta onde não existe. É a mesma coisa dessa conversa agora de problema do Brasil, a polarização que os liberais estão fazendo. O problema do Brasil é a profunda desigualdade social. O modelo da terceira via prega aprofundar essa desigualdade social com o aumento da exploração, prega uma precarização e flexibilização do mercado de trabalho, prega um liberalismo que é tosco, que não é nem anos 90, que ainda tinha uma preocupação regulatória. Né? Que tinha uma preocupação regulatória. Né? Então, observe que acho muito difícil hoje a terceira via conseguir ganhar, né? Apresentando a agenda da terceira via, que é a ponte para o futuro. Nós já estamos vivendo uma agenda liberal, e não é 16 do golpe, não, tá? Ainda foi da encrenca de 15, quando a Dilma botou o Levi, quando achou que dava para fazer um ajuste rápido e depois resolver o problema. Ali faltou a compreensão do que estava acontecendo, faltou a compreensão de economia política. Nós estamos vivendo uma política de ajuste liberal desde 2015, com Levi, depois com Nelson Barbosa, né? Depois com no Temer, com o que foi até presidente do Banco Central do governo Lula, com vamos esquecer agora, depois eu lembro. Passando por outros ministros e depois pelo Guedes, Meirelles, né? Passando pelo Meirelles, né? Nós estamos vivendo desde 2015 um tipo de política econômica em 15, evidentemente, e que muda a partir de 16 um padrão de acumulação, porque aí você vai constitucionalizar esses processos. Com crescimento baixíssimo, com aumento do desemprego, com aumento da precarização, com a volta da fome. Obrigado, Rodrigo, que ele colocou aqui o Henrique Meirelles. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu entro no Uber e falo assim, pessoal, gasolina tá cara, né? Não vai ter Uber. Eu falei, pois é, né? O pessoal reclamava que a Petrobras não dava lucro. Agora a Petrobras está dando lucro. 42 bilhões no trimestre. E sabe como é que ela tem esse lucro, pessoal? Usando o seu poder de monopólio nos preços dos combustíveis. O que ela faz? Trabalha como uma empresa privada. Maximiza lucro com preço de monopólio. Então, agora, o que se antes o preço era mais barato e um lucro menor da Petrobras, agora a Petrobras tem mais lucro, que vai para quem? Distribuição de lucros e dividendos. 40% do exterior, né? A outra parte do governo federal, que é apenas 37%, e a outra parte são do quê? Dos investidores brasileiros, ou seja, os caras que aplicam em bolsa de valores, uma classe média, média alta, que ganha dinheiro, e essa, então, qualquer mudança da política de preço fala, isso é intervenção política na empresa, isso é populismo. Então, desconfie que fala o tempo inteiro que o problema do Brasil é populismo, ou desconfie o tempo inteiro que, eu já tinha falado isso aqui, que eu penso no bem comum. Olha lá se não tem a palavrinha na fala que o Temer escreveu, o Temer, né? Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro não ia falar nunca em bem comum. Mas olha na carta que o Temer escreveu se não tem lá bem comum. O mesmo bem comum da Lava Jato. Né? Então, observe que a gente vive, e aqui acho que é um ponto importante, e não por acaso o Temer aparece nessa história de novo. Né? E eu vou mostrar aqui, porque isso aqui eu vou lembrar uma coisa que talvez vocês não lembrem, mas de matérias, né? Que o Temer vai dizer, na época presidente, numa entrevista nos Estados Unidos, que afirmou que a Dilma caiu porque a Dilma não apoiou a Ponte para o Futuro. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa.
Para quem não lembra, que já tem muito tempo, mas... Né? 27 de setembro de 2016, né? O Temer, né, fala o seguinte, né? Que a Dilma... Impeachment ocorreu porque a Dilma recusou o Ponte para o Futuro, né? No dia, quarta-feira, dia 21, dia seguinte à fala da ONU, em que defendeu o processo de impeachment da Dilma Rousseff como legal e legítimo, Temer afirmou que a petista só foi apeada do poder porque recusou a proposta apresentada pelo PMDB no documento intitulado Ponte para o Futuro. A fala se deu em Nova York, parará, 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 parará. O que eu estou querendo reforçar com isso? Tá? Não dá para dizer que essa, então, é surreal. O filho da Mira Leitão, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que é o jornalista na matéria da Veja, né? Escreveu que... Sabe por que o Temer voltou à cena? Sabe por que o Temer ajudou o Bolsonaro? Porque o Temer está muito preocupado com o revanchismo do PT. Você acredita que o cara teve a pachorra de escrever isso numa matéria jornalística? Que o Temer voltou porque ele está preocupado com a forra do PT. O Temer voltou... Obrigado, Karina. É o Vladimir Neto, exatamente. O Temer voltou porque o Temer, da mesma forma como ele fez para derrubar a Dilma, ele se colocou naquele momento como uma alternativa para o bloco no poder. E ele colocou agora assim: o Bolsonaro vai ficar quietinho aqui e vocês sigam adiante com as coisas. Isso é a carta do Temer. Ou seja, o Temer não veio para parar o golpe do Bolsonaro, o Temer veio para manter o golpe da ponte para o futuro, que é o desmanche. Ao mesmo tempo, isso vai causar uma profunda confusão. Isso, a Tônia está falando aqui, ó, o Rodrigo Maia virou... Mauá virou o Salim privatista matar de São Paulo. Estamos ferrados. Mas observe que, né? Observem que essa é a lógica em curso nesse processo. Agora, o jogo vai embolar. E por que o jogo vai embolar? Acho difícil o Bolsonaro manter a carta do Temer, porque acho que, inclusive, eles vão olhar o engajamento na rede, eles vão perceber que eles perderam engajamento. O Bolsonaro vai se tornar um candidato cada vez mais difícil, inviável por causa dessa. Então, ele vai ter que manter as massas dele mexendo. Tá? O outro elemento que eu acho fundamental, e aí sim, e por isso que, em parte, essa burguesia, mesmo ganhando dinheiro com o Bolsonaro, começa a desembarcar, porque o Bolsonaro, além dessa dificuldade de controlar, né, o Haddad de cima controlar, negociar com Guedes / Bolsonaro, né, ainda tem outra questão, que é o seguinte: a perspectiva para o ano que vem, em termos econômicos, são muito ruins. Né? Ó, o Enzo, só um comentário aqui, o Enzo está falando de marxismo cultural. Obrigado, Enzo. Que o MBL também fala de marxismo cultural. Então eu vou refazer o que eu falei. Se eles falam de marxismo cultural, fazem esse debate com as teses do Olavo de Carvalho, eles são, sim, bolsonaristas sem Bolsonaro. Cometo meu erro, mas se eles falam da discussão do marxismo cultural, então é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, quem quiser vai, mas é complexo ir numa convocação do MBL no dia 12, tá? Porque para não errar o foco, qual é o nosso problema maior do campo progressista. Tá? Mas aqui tem uma questão problemática. Qual é a questão problemática? Né? É exatamente isso. Né? É Ponte Futuro, Marcos Lisboa, a INSPER, Grande Burguesia, Fiesp, Febraban, né? Pessoal, as empresas estão ganhando no meio da pandemia, tendo lucro elevado. Né? O pessoal está ganhando, a mega burguesia está ganhando muito. A questão toda é como é que você consegue eleitoralmente viabilizar um candidato dessa via. Acho muito difícil. As pessoas... aqui é que o jogo embola. Aí aparece uma emenda no Congresso. O segundo turno agora vão ter 3 candidatos. Olha o tamanho do descalabro que a gente está vivendo. E mais, queria reforçar isso.
Achar que o STF é aquele que está salvando o Estado de Direito e democracia, pera lá, cara pálida, cuidado. O STF está defendendo o dele. O STF no plano econômico deixa passar tudo. Né? Tudo. Tudo. Por outro lado, né? Para quem não lembra, essa discussão não é do meu campo jurídico, mas tem todo um debate jurídico fora do campo do bolsonarismo, o quanto o processo iniciado Alexandre de Moraes da discussão da fake news, tem todo um debate nada trivial do campo jurídico sobre a legalidade desse processo. É na franja. E eu não gosto de nada, depois do efeito da Lava Jato, no judiciário que trabalha na franja. Sempre dá problema depois. Né? Porque se esse pessoal usa com Bolsonaro, usa também para o campo da esquerda. Né? Sim, se a gente não olhar o que está acontecendo, a gente vai olhar só para o palhaço. Né? E o STF está, desde 2016, rasgando a Constituição o tempo inteiro. É evidente que está. Né? E nesse momento tem um receio do Bolsonaro. E aí reage. E o Temer vem para fazer essa mediação. Né? Então, nós continuamos, né, no 18 Brumário Tupiniquim, com as instituições fragmentando, né, com o exercício de força no sentido da guerra de todos contra todos, quem é mais forte vai se impondo. Ao mesmo tempo, a enorme dificuldade dessa burguesia manter esse projeto da ponte para o futuro em termos eleitorais. Em termos eleitorais. Esse projeto não tem voto. E não terá voto. Né? É isso, Fabrício. É um bonapartismo 4.0 sem nenhuma perspectiva de um Bonaparte. Né? E com um aumento da capacidade eleitoral do campo progressista. Né? Com uma capacidade expressiva. Né? Então, eu acho que é a questão toda, de golpe ou não golpe, de problemas, acho que isso vai tensionar a partir do ano que vem, a partir da questão eleitoral, né? E, sobretudo, se um candidato de esquerda ganhar a eleição e tomar posse. Aí se preparem, porque aí vai ser militares, extrema-direita, grande imprensa e parte da burguesia, né, indo para cima de qualquer candidato que não mantenha a ponte para o futuro. Esse é o ponto. E qualquer candidato hoje do campo progressista, se mantiver a ponte para o futuro, ele está fora do jogo eleitoral para frente. E não acho, a minha hipótese, que nem o Ciro nem o Lula manteriam a ponte para o futuro. Tá? O que implica dizer um embate permanente daqui para frente. Por isso que a história não se repete, mas eu enxergo traços, tá? Traços do que o Getúlio viveu na eleição e na sua vitória. E que, inclusive, alguém está falando aqui, mas o Lula será cooptado ou não? É mais do que isso, pessoal. Mesmo que você tente um acordo, como o Getúlio tentou lá no início, como trouxe gente da UDN, né? Depois ele tirou esse pessoal da UDN e acelerou os processos em curso, né? Aumentou a tensão. Eu acho que o Brasil está na rua, no meio do redemoinho. Um redemoinho formado por ventos do imperialismo, sim. Os ventos oportunistas dos militares de Bolsonaro aumentaram o redemoinho. Uma parte dessa classe média, de setores Lava Jato, nessa interlocução, aumentou o redemoinho. Mas quem potencializa e quem avança nesse redemoinho, né, como elemento, como o vento mais forte desse redemoinho que joga a nação para um lado para o outro, é a burguesia brasileira. São os setores dominantes brasileiros. Né? E nesse sentido, né, ele não vai recuar. Não tem um acordo, pessoal. Esse que é o ponto. Assim, não é possível fazer um tipo de acordo que permita as condições estruturais externas, as condições políticas internas, um tipo de acordo que permita um jogo de ganha-ganha, como foi durante o lulismo entre 2003, em 2005 e 2013, 14.
Você não tem condições materiais hoje com um jogo de ganha-ganha. Então, não tem como você cooptar, porque o outro lado não vai negociar. O outro lado não quer negociar. Esse que é o ponto. O outro lado quer manter a ponte para o futuro, ponto. E qualquer presidente que vá para a ponte para o futuro, no campo progressista, ele vai se desmanchar eleitoralmente. Ele perde a capacidade eleitoral. Né? Então, acho que esses são os pontos importantes que eu queria ressaltar e responder algumas questões antes da gente fechar. Acho que o Norberto levantou uma aqui, né, Bicalho? O Norberto, o teto de gastos os precatórios já não são carta na manga para criar bastante estabilidade, assim como a redução do imposto de renda que vai pressionar fiscal? Será que 22 vai repetir 2002 como faça para Lula? Não, Norberto, eu acho que o que acontece? Qual é o problema? Esse jogo dos precatórios, essa redução dos tetos, é uma coisa provisória, um ano, tá? O problema é que parte dos setores dominantes perceberam o seguinte: esse puxadinho para gerar transferência de gastos no contexto de inflação alta, de crise hídrica, não será suficiente para eleger o Bolsonaro contra o Lula. Esse que é o ponto. Ou seja, em certa medida, os analistas já estão enxergando que o Bolsonaro ele não é um candidato que, né, seja viável para derrotar o Lula. Né? Mesmo com esse puxadinho um ano que vem. Já que ele não é viável, eu vou deixar ele fazer o puxadinho? Não. Eu tenho que construir um outro candidato. Então a ideia é tentar deixar o Bolsonaro, ou bloquear o Bolsonaro, ou o Bolsonaro não ser o candidato. Eu não sei se o Bolsonaro vai cumprir os acordos, tá? Acho difícil. Mas, a depender da pressão, a depender do que o STF tenha na manga. E lembrando, pessoal, que o Bolsonaro ainda não está nem filiado a partido nenhum, tá? A partido nenhum. Né? Então, acho que isso já vai gerar uma tensão enorme, só que eu acho que é mais do que 2002, tá, Norberto? Eu sei porque 2002 teve a crise, uma saída de capital enorme, teve um balançar. Eu acho que, na verdade, 2002 vai ser uma crise barra pesada mesmo, mais do que só o risco Lula. Porque você vai estar no meio da crise hídrica, você vai estar no meio da inflação alta. A Bernadette pergunta: Eduardo, é possível Lula ganhar e não levar? Bernadette, é sempre assim, novamente. A gente faz o exercício aqui de cenários, perspectivas. Então, a gente vive hoje um momento de profunda incerteza, não é trivial, vai rolar muita coisa. Tem sempre um evento que a gente não controla, tem sempre um evento que a gente não sabe. A gente está num completo, desculpa a palavra, descaralhamento total de incerteza profunda, porque a gente tem uma crise das instituições, a gente tem uma burguesia que segue no seu projeto de desmanche, e sem Estado, e sem legitimidade estatal, você não consegue coordenar os conflitos, nem dar um horizonte do devir econômico, político e nacional. Mas, Bernadette, a minha leitura hoje, né, é que se o Lula ganhar, ele leva. Ele toma posse. Não vai ser trivial, mas acho que ele toma posse. Só não sei se ele termina o mandato, que é outra coisa. Né? O Luiz Marcelo está perguntando aqui, Eduardo, então vamos conversar que nem gente grande. Os pobres, a classe média baixa, a classe média média, vão aceitar virar mendigo sem fazer nada? É esse, Luiz. Acho que esse que é o ponto, Luiz. Eu não acho que isso já afeta eleitoralmente. Ninguém que tenha hoje na campanha eleitoral deixe claro, né, algum projeto, alguma situação que melhore as condições de vida dessa população não vai ganhar a eleição. Discurso de populismo, discurso fiscal, discurso de... não ganha a eleição hoje. Esse que é o ponto. Né? Acho que esse que é o ponto fundamental hoje. Acho que, inclusive, se alguém fizer um discurso que vai mudar economicamente, politicamente, e chegar lá e desfazer o que falou, vai tensionar completamente. Isso, Luiz, eu acho que, na verdade, Luiz, nós vamos viver nos próximos anos momentos de tensões entre sistema político, entre instituições, mas também entre classes. Eu não acho que será, esse pessoal não vai aceitar passivamente. Esse é meu ponto, inclusive, Luiz, que é o argumento meu que eu tenho defendido aqui o tempo inteiro. A melhora da renda a partir dos anos 2000 da população brasileira
gerou uma profunda mudança das placas tectônicas sociais. As pessoas passaram a consumir mais, a projetar um horizonte econômico de possibilidade no futuro, e as pessoas não vão voltar para a condição de miséria. Quando elas estão em condição de miséria, é muito mais fácil a letargia. Mas quando você tinha uma condição, você melhorou, quando você volta, aumenta a tensão gigantescamente. Né? É um pouco do que alguns vão chamar do efeito coringa. Você tinha uma condição, vai deteriorando, você vai se mover. Você, no mínimo eleitoralmente, você não vai aceitar. Isso é que deu, inclusive, gasolina para a extrema-direita no mundo. Isso é que deu energia. Né? E nesse sentido, se você olhar, o que o Biden está fazendo? O neoliberal progressista. Ele está tentando mexer um pouquinho ali para melhorar condições dos mais pobres, porque sabe que senão ele perde a eleição e o Trump volta e forte. É por isso que eu digo, não tem condições nem políticas nem estruturais para um próximo candidato progressista criar uma conciliação que permita melhorar as condições do andar de baixo e aumentar o lucro do andar de cima, como foi possível durante o Lula entre 2004 e 2012 e parte da Dilma em 2011. Você não tem condições econômicas externas nem internas para configurar um tipo de lógica desse tipo. Ou seja, é mais do que a vontade individual do Lula, é mais do que a vontade individual do PT, é mais do que a vontade, inclusive, de classe da burguesia brasileira. Você não tem condições estruturais, econômicas, políticas para construir o lulismo. Se é possível a existência do Bolsonaro, tá? Do bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? Acho que, inclusive, o Lula vai tentar reconstruir o lulismo, mas não é possível construir o lulismo. Nós teremos uma nova coisa daqui para frente, que não será o lulismo, será o Lula. Sem o lulismo, olhando o lulismo no sentido da definição do André Singer, da conciliação dos interesses do andar de baixo e do andar de cima no jogo de ganha-ganha. Você não tem condições hoje materiais para isso. Mesmo que o Lula tenha uma vontade de fazer isso, as condições materiais vão se impor sobre esse processo. Né? Acho que isso que é fundamental para a gente não ficar na análise das pessoas, das vontades individuais, para a gente sair ou do voluntarismo da análise e das ações, ou do idealismo das análises. Sem olhar os custos e sem olhar o processo histórico. É o que eu tento fazer, apresentar para vocês, que é o velho e bom materialismo histórico. Escorrega algumas coisas, erra em outras, mas a gente vai tentando. A Débora, você estava começando a abordar a economia ano que vem e parou. Vai ter recessão mesmo? Débora, não dá para saber se vai ter recessão. Né? Mas crescimento muito baixo. Ou seja, o ano que vem, e aí vai depender muito dos efeitos da crise hídrica. Então já está contratado preço alto da energia elétrica. Contratado. Né, Bicalho? Se eu falar besteira, você aparece, Bicalho. Contratado preço alto. Mas você tem risco de apagão mesmo, de corte blackout, ou risco, em algum momento, de cortes seletivos, parar de ter fornecimento. Isso não pode ser descartado. Né? Bicalho, se eu falar besteira, você escreve no chat aqui. Então, assim, a melhor situação é o preço da energia elétrica explodir. Né? Então, preço da energia elétrica subindo. Inflação alta. O Bicalho está dizendo aqui que vai ter racionamento. Ele foi afirmativo. Vai ter racionamento. E racionamento reduz fortemente o crescimento econômico. E mesmo que você cresça 1%, 2%, você não tira os 15 milhões hoje na situação de desemprego. Se entra por ano, o Bicalho falou o seguinte, vai ter racionamento ou em 21 ou em 22, tá? Ou seja, ainda o próximo presidente ainda pode pegar bomba na chegada. Então são bombas enormes armadas e se você adotar a mesma estratégia do que foi do passado, não dá certo. Né? Então, o ano que vem, o crescimento não vai ser grande, muito pequeno, e não vai diminuir as taxas de desemprego. Por isso que o Bolsonaro tentou fazer o puxadinho. Para quê? Para furar o teto temporariamente, para jogar, por exemplo, imposto de renda, ele joga 20 bilhões a mais no ano que vem, e depois tira em 2022, para aumentar a transferência de renda para conseguir voto direto. É transferência de renda para captar voto eleitoral. Porque a dinâmica econômica e a geração de emprego não permitirá para o Bolsonaro
tornar um candidato viável para ganhar do Lula. Então, a direita está em enorme encruzilhada também, em termos eleitorais, né? Enorme dificuldade, né? Então, pessoal, é um pouco... Tem muitas perguntas, muitas questões, mas acho que é o gancho que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, olha, cuidado, tá? Para a gente não ficar olhando para o palhaço, ou a gente tem que olhar para quem é o dono do circo, e não para o gerente, porque o Temer também é um gerente do circo. É aquele que apareceu para dizer assim, calma, pessoal, nem o leão e nem o palhaço vão ficar fazendo muita palhaçada, ou o leão vai comer ninguém. A gente continua aqui, né, mais ou menos organizado, para levar adiante a ponte para o futuro, para levar as reformas, para levar adiante a ponte para o futuro do país, que na verdade é do capital, são das grandes empresas, né? Então, observe que, e para fechar, acho que um golpe bolsonarista hoje se mostra, a probabilidade, não vou descartar, mas é mínima, né? Tem todo um debate aí o quanto Bolsonaro ou não será candidato, né? Ainda isso eu tenho minhas dúvidas. Ele pode até não ser o candidato dos militares, mas ele pode querer se candidatar sozinho. Ao mesmo tempo, a terceira via continua muito difícil viabilizar eleitoralmente. Por quê? Porque não tem proposta, a proposta é de desmanche, e a população vota pragmaticamente. Se ele não oferecer alguma coisa, não irá votar. Né? E, por outro lado, o ano que vem tende a tensionar muito mais, e mais ainda, qualquer candidato progressista que ganhe eleição, e eu estou chamando progressista que não é revolucionário, não acabar a propriedade privada, nada disso. Eu estou falando o seguinte, investimento público, mudança da política de preço da Petrobras e cobrar lucros e dividendos alíquotas maiores, isso hoje no Brasil é revolucionário. Isso é a luta de classe na veia, porque a burguesia fará de tudo com seu jeitão para manter, né, a ponte para o futuro e para ampliar o grau de exploração na sociedade brasileira. Ou seja, qual é a meta dessa burguesia brasileira? Eles olham o tempo inteiro na exploração máxima, que é o período, né, do modo de produção escravocrata brasileiro. Se eles pudessem, eles voltariam exatamente igual para aquele momento. Eles não podem isso, mas eles querem construir regras ou desconstruir regras para chegar nesse máximo grau de exploração. Ou seja, empurrando a população para a pobreza, para a fome, transformando cidadãos em seres de terceira e quarta categoria, reforçando, né, o jeitão desses setores dominantes, que para manter seu lucro de forma sociopata a qualquer custo. E observe, boa parte deles a questão não é democracia, é a grana, pessoal. É a grana. É o pessoal da Casa Grande. Se a gente não tiver isso muito claro, a gente vai achar que o problema é o Bolsonaro e a gente vai parar em manifestação dos bolsonaristas sem Bolsonaro. E mais ainda. E a gente não vai entender que a nossa questão central hoje é como opera esses setores dominantes brasileiros, escravocratas, antirreformista social, né? E que, mesmo os que se transversem de forma cosmopolita, né, são expressão do atraso brasileiro. Sem reconfigurar isso, nós não conseguiríamos sair do meio desse redemoinho para refundar a nação brasileira. Acho que isso é fundamental. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira, tá? Abraço a todos, bom final de semana e se cuidem.